A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 147 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 21 do segundo livro de Samuel, que apresenta o atrito entre o povo de Gabaon e a casa de Saul. Também leremos o capítulo 26 do primeiro livro de Crônicas, onde são apresentadas as classes dos porteiros no serviço do Senhor, e também o Salmo 41. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: há sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque matou os Gabaonitas. O rei chamou os Gabaonitas. Os Gabaonitas não são israelitas, mas um resto dos amorreus. Os israelitas se tinham comprometido por juramento com eles, mas Saul quis eliminá-los do seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse Davi aos Gabaonitas: que posso fazer por vós? Que satisfação posso dar-vos para que abençoeis a herança do Senhor? Disseram-lhe os Gabaonitas: nossa questão com Saul e sua casa não diz respeito a prata nem ouro, nem nos cabe matar um homem qualquer em Israel. Disse-lhes então: o que disserdes eu vos farei. Disseram ao rei: daquele homem que nos oprimiu e quis destruir-nos até que não restasse mais nenhum de nós em qualquer canto de Israel, entrega-nos 7 filhos homens dele, e os enforcaremos em Gabaon, no monte do Senhor. Disse o rei: eu os entregarei. O rei poupou Meribaal, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do mútuo juramento que fizeram Davi e Jonatas, filho de Saul. Em compensação, o rei tomou 2 filhos, Armoni e Meribaal, que Resfa, filha de Aías, tinha dado a Saul, além de 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha gerado a Adriel, filho de Berzilai de Meola. Entregou-os nas mãos dos Gabaonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. Os 7 homens foram mortos, todos juntos, nos primeiros dias da ceifa, no início da colheita da cevada.
Resfa, filha de Aías, tomou um pano de saco e estendeu-o sobre uma rocha para ela sentar, desde o início da colheita até que começasse a chover sobre os cadáveres, e não permitiu que as aves de rapina se aproximassem deles durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Comunicaram a Davi a atitude de Resfa, filha de Aías e concubina de Saul. Davi foi então recolher os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, junto aos habitantes de Jabes de Galaade, que os tinham retirado furtivamente da praça de Betsã, na qual os filisteus os tinham pendurado quando venceram Saul em Gilboé. Tirou dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntou-os aos ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Cis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus voltou a ser propício à terra. Os filisteus atacaram mais uma vez Israel. Davi desceu com seus servos e lutou contra os filisteus. Davi ficou então cansado. Jesbi-Benob, da linhagem de Rafa, armado com uma lança de bronze de uns 3 quilos e cingindo uma espada nova, queria matar Davi. Absai, filho de Sárvia, foi em seu socorro, golpeou o filisteu e matou-o. Então os homens de Davi juraram: Tu não mais sairás conosco para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda uma batalha contra os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sobocai de Uza matou Zaf, da estirpe de Rafa. Houve ainda outra batalha em Gob contra os filisteus, e Eucanã, filho de Jair, o belemita, matou Golias de Gate, cuja lança tinha uma haste como um cilindro de tear. Houve mais uma batalha em Gate, e havia lá um homem enorme, com 6 dedos nas mãos e nos pés, 24 dedos ao todo, e também este era da estirpe de Rafa. Ele zombou de Israel, mas Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram da estirpe de Rafa, de Gate, mas tombaram pela mão de Davi e de seus servos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26. Classes dos porteiros. Coreitas. Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Abiasaf. Filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zabadias, o terceiro, Jatanael, o quarto, Elam, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Filhos de Obed-Edom: Semeias, o primogênito, Josabade, o segundo, Joaé, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Folati, o oitavo. Ele teve de fato a bênção de Deus. A seu filho Semeias nasceram filhos que eram líderes na casa de seu pai, pois eram varões de muito valor. Filhos de Semeias: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, seus irmãos Eliú e Samaquias, gente de valor. Todos esses pertencem aos filhos de Obed-Edom, seus filhos e seus irmãos, homens de valor e qualidade no serviço, 62 de Obed-Edom. Também Meselemias tinha filhos, 18 homens de valor. Filhos de Oza, dentre os filhos de Merari: Semri, o primeiro. Não era o primogênito, mas o seu pai o havia designado chefe. Eucias, o segundo. Tebelias, o terceiro. Zacarias, o quarto. Os filhos e irmãos de Oza eram 13 ao todo. A estas classes dos porteiros, segundo os varões chefes, ao lado de seus irmãos, foi confiado o serviço de guarda da casa do Senhor. Para cada uma das portas lançaram as sortes para pequenos e grandes indistintamente, segundo suas casas paternas.
A porta oriental foi sorteada para Selemias. Para seu filho Zacarias, conselheiro prudente, foi sorteado o lado setentrional. A Obed-Edom tocou o lado meridional, e a seus filhos, os depósitos. A Sefim e Osa tocou o lado ocidental, com a porta chamada Saleket, junto à estrada que sobe. Guarda por guarda. A leste, 6 levitas por dia, a norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia, junto aos depósitos, 2 a 2. Junto à colunata, a oeste, 4 guardas na estrada e 2 na colunata. Essas eram as classes dos porteiros, dentre os coreitas e meraritas. Os levitas encarregados do tesouro da casa de Deus e dos dons votivos. Dentre os filhos do Gersonita Leeda, os Jaelitas, chefes de família de Leeda, o Gersonita. Os filhos de Jaiel, Zatã e seu irmão Joel, cuidavam do tesouro da casa do Senhor. Dos Amramitas, Isaaritas, Hebronitas e Osielitas, Subael, filho de Gersã, filho de Moisés, era guarda-mor dos tesouros. Seus irmãos da parte de Eliezer, Roobias, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zecre, seu filho, Salomite, seu filho. Este Salomite e seus irmãos guardavam todo o tesouro das ofertas votivas consagradas a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de família, pelos chefes de 1000 e de 100 e pelos comandantes do exército, parte da presa de guerra que tinham consagrado como contribuição para a casa do Senhor. Tudo o que fora oferecido pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Sárvia, todas essas ofertas votivas estavam sob a guarda de Salomite e seus irmãos. Os Isaaritas, Conenias e seus filhos foram encarregados do serviço externo, como prefeitos e juízes em Israel. Dos Hebronitas havia Asabias e seus irmãos, gente de valor, ao todo 1.700. Administravam o território israelita na faixa ocidental do Além-Jordão, para todos os assuntos do Senhor e para o serviço do rei. O chefe dos Hebronitas, segundo suas gerações e clãs, era Gerias. Uma pesquisa feita no 40º ano do rei Davi encontrou varões de valor em Jazer de Galaade. Seus irmãos eram gente de valor, chefes de clã em número de 2.700, e o rei Davi deu-lhes autoridade sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, para todos os assuntos de Deus e do rei. Salmo 41. Ao maestro do coro, Salmo de Davi. Feliz quem pensa no indigente. No dia da desgraça, o Senhor o livrará. O Senhor o guardará e lhe preservará a vida, há de fazê-lo feliz na terra, e não o entregará à fúria dos seus inimigos. O Senhor lhe trará ajuda no leito do sofrimento. Quando estiver doente, tu o aliviarás na enfermidade. Eu disse: tem piedade de mim, Senhor, cura minha alma, pois pequei contra ti. Meus inimigos dizem maldades a meu respeito. Quando é que vai morrer e se extinguirá o seu nome? Se alguém entrava para me visitar, falava falso. Seu coração se enchia de maldade, e ao sair ainda caluniava. Juntos murmuravam contra mim meus inimigos, contra mim planejavam o mal. Algo de Belial o atingiu, agora que deitou não vai mais levantar-se. Até meu amigo pessoal, no qual confiava, que comia à minha mesa, levantou o calcanhar contra mim. Tu, porém, Senhor, tem piedade de mim. Levanta-te para que eu possa dar-lhes o que merecem. Nisso reconhecerei que me amas, se não triunfar de mim meu inimigo. Pela minha integridade me acolheste e me fazes permanecer na tua presença para sempre.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Amém. Amém. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Muito frequentemente, o Antigo Testamento interpreta as catástrofes naturais como castigos de Deus por pecados cometidos. É justamente isso que aparece no texto do segundo livro de Samuel que ouvimos. A fome de 3 anos que o povo enfrentava foi associada à morte dos Gabaonitas, pecado cometido por Saul e sua família. Os Gabaonitas, ofendidos, proferiram então uma maldição sobre os israelitas, que só seria mudada em bênção pela execução de 7 membros da família de Saul. Quanta ilusão achar que mais sangue derramado pudesse transformar uma maldição em bênção e cessar a fome em Israel. Nosso Deus é o Deus da vida, que jamais pediria o sangue de inocentes para reparar um erro. Esse modo de pensar, que vê em todo sofrimento, como a fome ou a doença, uma espécie de castigo de Deus por um pecado cometido pela pessoa ou por seus antepassados, ainda perdurava entre os discípulos de Jesus. Basta lembrar o episódio do cego de nascença, narrado pelo evangelista João no seu capítulo 9. Os discípulos, ao verem o cego, perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou os pais, para nascer cego? Então Jesus corrigiu os discípulos, afirmando que nem o cego e nem os pais pecaram, mas aquela cegueira seria ocasião para que naquele homem fossem manifestadas as obras de Deus. Ou seja, nosso Deus não é um Deus vingativo, que pune as pessoas com sofrimentos por seus pecados ou pelos pecados de seus pais. Nosso Deus é um Deus amor e misericórdia, que é capaz de tirar um bem maior de todo tipo de mal. A cegueira ou a fome, no caso do segundo livro de Samuel, não são vontade de Deus e nem punição por possíveis pecados cometidos. Pelo contrário, onde a vida é ameaçada ou ferida, Deus sempre vem ao encontro do ser humano com sua imensa bondade, manifestando a sua glória. Basta que saibamos recorrer ao Senhor com toda a confiança, como vemos no salmo que ouvimos. Ali o salmista recorda os momentos difíceis da sua doença e agradece a Deus pela pronta resposta, que gerou sua cura e seu restabelecimento. Então o doente recuperado se tornou um sinal da presença de Deus no meio da humanidade. Mas quem de nós, diante de uma situação de sofrimento, já não pensou estar sendo castigado? Ou então se perguntou: por que Deus permite o mal, se Ele é o sumo bem e é o Todo-Poderoso? A essa pergunta, tão dolorosa quanto misteriosa, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que só o conjunto da fé cristã pode dar a resposta, e que a fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não extraísse o bem. Deus realizou admiravelmente isso mesmo na morte e ressurreição de Cristo. Com efeito, do maior mal moral, a morte de seu Filho, ele retirou os bens maiores, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. São Paulo, na carta aos Romanos, afirma que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Que tenhamos sempre essa certeza diante dos olhos, de que tudo o que nos acontece, por mais difícil que seja, se entregarmos nas mãos de Deus, Ele fará com que essa situação contribua para o nosso bem. É como aquela história de quem olha um bordado de baixo e vê só um emaranhado de fios e nós. Mas depois, quando o bordado está pronto e a pessoa olha de cima, percebe que tudo que parecia sem sentido e até feio foi utilizado para compor um belo desenho.
Deixemos que o Senhor se utilize de cada nó de nosso dia a dia para compor o belo projeto de vida que Ele sonhou para cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!